Sejam bem-vindos. O tema hoje é normas fundamentais. Ele está no primeiro título do Código de Processo Civil, que é dividido em 2 capítulos. Nós temos nesse primeiro título 15 artigos e nós vamos estudar esses 15 artigos que são bem interessantes e costumam aparecer nas provas de concurso público. Agora, como tem gente que vai prestar concurso para o nível médio, de repente, essa oportunidade, de estudar para concurso é a primeira oportunidade que essas pessoas estão tendo de ter contato com o direito processual civil. Então, eu quero explicar, em primeiro lugar, o que é o direito processual civil. E para você entender o que é o direito processual civil, você tem que fazer uma distinção entre o direito processual e o direito material. O direito material, também chamado de direito substancial, é o direito que rege a vida cotidiana. É um conjunto de regras e princípios que regulam a vida cotidiana. Por exemplo, o casamento, a união estável, as relações creditícias, as relações obrigacionais, as prestações de serviço, os direitos do consumidor. E o direito processual, por outro lado, é o direito que vai regrar os conflitos que surgem na vida cotidiana. Então, se você, na sua vidinha aí do dia a dia, ficar insatisfeito porque determinada regra não foi cumprida, você não recebeu o seu pagamento por uma prestação de serviço, o seu direito do consumidor não foi respeitado, surge para você uma pretensão insatisfeita e você vai ter que levar essa insatisfação, em regra, para que ela seja resolvida perante um Estado juiz. E é aí que surge o direito processual. Então, o direito processual, diferente do direito material, ele é instrumental, ele é composto por um conjunto de regras e princípios que tem como finalidade solucionar os conflitos da vida cotidiana. Então, você vai levar esses conflitos a um Estado juiz, que é um Estado investido de jurisdição. E essas regras de jurisdição, elas estão pré-determinadas para que esse Estado inerte solucione o seu conflito. Veja só, o Estado não vai até você para solucionar o seu conflito, ele é inerte. É você quem vai até o Estado levar a sua pretensão, ok? Então, para que haja o processo, nós temos que ter um Estado investido de jurisdição e uma pretensão levada a esse Estado, ou seja, nós temos que ter uma ação. E a essa ação corresponde também o direito de defesa. Então, nós temos a ação e a defesa em juízo. E aí, uma vez desencadeado o processo, nós vamos ter uma sucessão de atos processuais que vão compor aquilo que a gente chama de processo. Então, o processo é um método de resolução de conflitos. E o que seria o procedimento? O procedimento é o rito. O processo é um método, vamos assim dizer, único, uniforme. E o procedimento são os diversos ritos que vão variar de acordo com a sua pretensão levada ao Estado juiz. Então, a gente pode ter, por exemplo, se você quer que o Estado lhe dê um medicamento, você vai propor um processo de cumprimento de obrigação de fazer que vai ter determinado procedimento. Por outro lado, se você quer que o Estado regule a sucessão por conta de uma morte, ou seja, um processo de inventário, esse processo de inventário terá um outro rito. Então, o processo é um método de solução de conflitos e o procedimento são os diversos ritos existentes para solucionar aquele caso concreto levado até o Estado juiz, ok? Então, vamos prosseguir. Qual é a abrangência da lei processual? Se vocês forem olhar o artigo 15 do CPC, vocês vão ver que o Código de Processo Civil ele é aplicado supletiva e subsidiariamente à Justiça Eleitoral,
do Trabalho e aos procedimentos administrativos. Então, tudo que for civil, no sentido do direito material, empresarial, tributário, constitucional e administrativo é considerado processo civil. Por outro lado, na Justiça Eleitoral, que também é jurisdição civil, e na Justiça do Trabalho, a aplicação das regras processuais é supletiva e subsidiária. Tudo que for omisso ali no âmbito daquelas justiças e não for contrário, o Código de Processo Civil poderá ser aplicado. E o mesmo acontece com os procedimentos administrativos. Então veja que o processo civil não abrange atos de natureza penal, isso é óbvio, tá? Por outro lado, ele tem uma grande abrangência em relação aos outros direitos e ele vai ter essa aplicação supletiva e subsidiária em relação à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho e aos procedimentos administrativos. Isso despenca em concurso público, então preste muita atenção nesse artigo 15 do Código de Processo Civil, tá? Agora que você já sabe mais ou menos o que é o processo civil e qual é a abrangência de aplicação das normas processuais, vamos para a natureza da norma processual. A norma processual, ela é de ordem pública e ela tem natureza cogente. O que significa isso? Significa que a norma processual, em regra, ela tem aplicação obrigatória, ela não pode ser afastada pela vontade das partes. Tá? Diferente acontece com as normas cuja natureza é dispositiva e facultativa. As normas dispositivas e facultativas, elas podem ser afastadas de acordo com a vontade da parte. Isso, em regra, não acontece com o direito processual. Ah, Priscila, mas nós temos normas processuais, sim, que permitem a aplicação, o regramento pela vontade da parte. Sim, nós temos. Como, por exemplo, o artigo 191 do Código de Processo Civil, que fala do calendário processual. Mas essa não é a grande maioria das normas de processo civil. A grande parte das normas de processo civil, elas são pré-estabelecidas e não podem sofrer modificação pela vontade das partes. Por isso, se afirma que as normas de direito processual civil são normas de direito público de natureza cogente, ok? Qualquer dúvida, manda em direct. E como é que a norma processual é aplicada no espaço? Bem, o processo civil, como vocês estão vendo, já sabem, ele está inteiramente relacionado com a jurisdição. A jurisdição é um poder-dever estatal. Então, em regra, as normas processuais, elas se aplicam no território do Estado juiz que as editou, ok? Vigora, então, em relação às normas processuais, o princípio da territorialidade. Tudo bem? Artigos 1º e 13 do CPC. E como é que se dá a aplicação das normas processuais no tempo? As normas processuais, elas têm aplicação imediata. Isso significa que elas não retroagem. Elas não vão retroagir para atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso está na Constituição, artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Então, a norma processual, ela não retroage, ela não se aplica aos fatos que já foram consolidados no passado. Ela tem aplicação imediata, artigo 14 do CPC. E como é que se dá a aplicação da norma processual para aqueles atos processuais pendentes? A norma processual se aplica imediatamente? Sim, nós temos várias teorias explicando a aplicação da norma processual aos atos processuais pendentes. Mas o que nos interessa para fins do concurso do TJRJ é uma única teoria, que é a teoria do isolamento dos atos processuais. Essa teoria está nos artigos 14 e também no 1046 do CPC, tá? Isso significa o quê? Que cada ato processual, não falei que os atos processuais eles são praticados em sucessão e assim eles formam um processo? Mas a cada ato processual se aplica isoladamente a lei nova.
ok? Então a teoria que vigora atualmente, a teoria do isolamento dos atos processuais. Um exemplo bem ainda no código, que apareceu bastante nas provas, mas não sei, talvez possa aparecer ainda, mas na época que o CPC entrou em vigor, ele despencou nas provas, é o que está estabelecido no artigo 1047 do CPC. Ali nós temos um exemplo da aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais. O artigo 1047 diz respeito ao direito probatório, e esse artigo estabelece que o novo Código de Processo Civil, as regras novas, referentes à prova, seriam aplicadas para aquelas provas que tivessem sido requeridas ou determinadas de ofício na vigência do novo Código de Processo Civil. Então, as provas que tivessem sido requeridas ou determinadas sob a vigência do Código anterior estariam regidas pelo Código anterior. Por outro lado, as provas requeridas e determinadas sob a vigência do novo Código estariam regidas pelo CPC de 2015, ok? Aí nós temos, então, a aplicação do princípio da teoria do isolamento dos atos processuais. Bem, como eu falei para vocês, nós temos 2 livros tratando do primeiro título do Código de Processo Civil. O primeiro livro tem 12 artigos, ele vai cuidar das normas fundamentais e algumas normas de organização do processo. E o segundo título tem 3 artigos que a gente acabou de ver aqui, que são os artigos 13, 14 e 15. Em relação ao primeiro livro, nós temos os princípios processuais do processo civil e nós temos ali um título totalmente inspirado pela Constituição Federal. O que eu vou deixar para vocês em relação a esse primeiro livro é a seguinte observação, que também cai bastante em concurso público. É que aquelas normas e princípios que estão ali discriminadas nos artigos 1º a 12 do CPC, elas são exemplificativas. O CPC não prevê um rol exaustivo. Então tem, por exemplo, princípios que são basilares do processo civil, como o princípio do juiz natural, que não se encontra previsto no rol dos artigos 1º a 12º do CPC. Então esse rol, guarde isso, é exemplificativo, ok? E dos princípios especificamente nós vamos tratar numa próxima live, para que essa live não fique tão cansativa assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou em seguida, hoje ou amanhã, colocar posts no meu perfil relacionadas a esta live. Bons estudos e até o próximo vídeo.